Bom, gente, então vamos dar seguimento aqui, tá? Na nossa aula 1. Vou encostar a porta aqui. Então, a gente já viu ali a fórmula arruma, maiúscula, concatena. Vamos para a próxima agora. Agora eu vou mostrar para vocês às vezes, quando a gente trabalha com texto, pode ser necessário que a gente extraia de uma string um determinado tamanho dela, um pedaço daquilo ali. Então, por exemplo, vamos pressupor que vocês recebam uma lista, tá? E essa lista tem no formato dela isso aqui, por exemplo, ó. De repente vocês receberam uma lista que traz lá o CPF, tracinho, o nome da pessoa. E vocês precisam extrair daqui o CPF do nome. Porque a gente viu uma função que concatena, mas às vezes nós temos o cenário reverso. Já tirar um pedaço daquele texto e trazer para fora. Então, por exemplo, aqui eu gostaria de extrair esse CPF daqui. Então, tem uma funçãozinha que a gente pode usar, que é a função esquerda. Olha aqui, ó. Função esquerda. Retorna o número especificado de caracteres do início de uma cadeia de texto. Então, vou dizer de onde que eu quero. E o segundo parâmetro que eu vou passar é o número de caracteres que eu quero tirar. No caso do CPF, como está sem formatação aqui, são 11 caracteres, né? Vou botar aqui, ó, 11. E, olha lá, me tirou só o CPF daquele número lá. Então, seria uma fórmula inteligente para extrair CPF do nome da pessoa. Fórmula esquerda. Isso aqui também a gente pode fazer outras demonstrações, tá? Por exemplo, descer um pouquinho mais aqui, ó. Botar que eu tenho aqui aqui mesmo, ó. Posso pegar esses dados aqui, só para despoluir um pouquinho, trazer para cá. Tá? Aí aqui eu posso fazer uma amostragem na minha função. Tá? Por exemplo, aqui, ó, demonstração da função. Aqui eu posso botar aqui, ó, esquerda. E aqui eu vou botar para a gente colocar aqui um parâmetro para ela. Tá? E aqui embaixo eu vou botar o retorno. Então aqui vai ser igual a esquerda desse nome aqui. E o tamanho de caracteres eu vou pegar dessa célula aqui, ó. Então a primeira ele vai quebrar, porque vai dizer que não tem nada, né? Não veio nada, ó. Se eu botar 1, ó, 2, 3, ó. E aí eu posso, conforme eu vou aumentando o parâmetro aqui, ó, agora eu quero 7 posições de lá. Ó. Quero 2 posições. Quero uma posição só.
Então, eu gosto muito de fazer esses tipos de demonstração de função, planilhas assim, onde em vez de eu botar os parâmetros, eu boto campos e eu vou preenchendo os campos ali, vou vendo o que a função me retorna. Isso fica muito fácil, vou lembrar vocês de um terminho que nós usamos, fica muito fácil para debugar uma função. Para tu ver como que ela se comporta tu passando determinados parâmetros. Se temos a esquerda, temos também a direita. Vou fazer a mesma coisa aqui. Se a esquerda pega do início para o fim, a direita vai fazer do fim para o início. Então, se eu pegar aqui esse nomezinho aqui e eu botar essa célula aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Se eu pedir 3 caracteres, ó, me puxou o Edo lá, ó. Vou botar 4 aqui, ó. 5, 10. Que também pode acontecer o contrário. Eu já trabalhei com listas de cliente que o pessoal colocava assim, por exemplo, uma lista de um catálogo de produtos. E os caras sempre botavam a referência do produto lá no fim do nome. E eu queria pegar e criar uma coluna para ter a referência. Não queria que a referência ficasse dentro do nome. Então tu usa esse tipo de coisa aqui para tirar de fora dentro. Por outro lado, gente, tá? Também vamos ter, tá? Também vamos ter a função minúscula, tá? Que vai fazer exatamente o que o nome dela se propõe. Minúscula, vou escolher o texto que eu quero e pronto. Não. Número ela deixou número, mas tudo que veio de letra veio minúsculo. Vou botar aqui maiúsculo. E já fica um exemplo aqui. Desligar a TV, gente. Vai desligar? Vai desligar. Ainda não desligou. Vamos trazer aqui também uma outra funçãozinha. Estão entendendo, gente? Maiúscula, minúscula? Tem alguma dificuldade nisso aí? Tá tranquilo? Está. Foi bom. A gente viu direita, esquerda. Então foi o seguinte, eu vou colocar uma corzinha diferente aqui no nome das funções só para a gente manter catalogado isso, tá? Direita, esquerda, minúscula, maiúscula. Aqui também temos uma outra função que a gente pode usar, que é bem legal, que é a função para nós sabermos, por exemplo, o tamanho de um texto.
Tá? Um exemplo. Nós podemos ter uma lista, tá? Que tem uma lista de empresas com CNPJ e razão social, por exemplo. Ou uma lista de clientes com CPF e nome. E seria interessante nós termos um mecanismo que nos permita saber, por exemplo, se tem um CNPJ inválido ou se tem um CPF inválido na minha lista. Por exemplo, se eu tiver um CPF com menos de 11 dígitos, eu já sei que ele é inválido. Certo? Se eu tiver um CNPJ com menos de 14 dígitos, eu já sei que ele está inválido, que ele está incompleto. Então, uma função que é muito utilizada para tratar texto é uma função que conta quantos caracteres uma string tem e devolve para nós esse número de caracteres que a string tem. Tá? Então, essa função a gente vai usar ela com o nome de número de caractere. Num, vou botar aqui do lado aqui, ó, igual a num caract. Tá vendo lá? Retorna o número de caracteres em uma cadeia de texto. Então, se eu pegar essa função aqui e apontar para um texto qualquer, vou botar aqui o nome dela, num.caract. Outra também muito legal procurar. A função procurar, ela vai ter alguns parâmetros bem legais. Ó, ela vai ter o texto procurado, o texto, onde tu quer procurar e o número inicial. Então, vou botar aqui. Aqui eu vou botar o que eu quero procurar. Tá? E aqui eu vou botar aqui. Pos-in. Posição inicial vai ser aqui. Tá? E o texto eu posso botar em qualquer coisa aqui. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, que o resultado dessa função vai sair aqui, ó, por exemplo. Ó. Vamos imaginar que eu quero procurar pela palavra Eliana. Tá? A partir da primeira posição, ou seja, da primeira letra. Tá? Então, quero procurar aqui, ó, se eu vou achar Eliana. Então, vou botar aqui o resultado. Ó, igual a procurar. Qual texto que eu vou procurar? Eu vou procurar pelo texto Eliana. Então, vou botar uma célula aqui, tá? Aonde que eu vou procurar esse texto? Vou procurar aqui, nessa célula aqui. A partir de que posição? Posição já é opcional, tá? Mas vou botar aqui. A partir da 1. Ele me retorna um número. Esse número que ele me retorna é a posição onde começa a palavra Eliana. Se ele não encontrar, ele me retornaria 0. Por exemplo, Marcos. Olha lá, não tem. Falso. Agora, se eu procurar, por exemplo, Edu.
Hã? É ponto e vírgula? Os parâmetros sempre são ponto e vírgula, né? Ó, primeira célula, ponto e vírgula, segunda célula, terceira vírgula, ponto e vírgula, terceira célula. Se ele der valor, é sinal que ele não encontrou, viu? Se ele não encontrar o que tu botar... Minúsculo, eu botei Eliana embaixo, eu botei minúsculo. Lá em cima tá maiúscula, o E. Se tu botar qualquer coisa aqui, ó, que ele não acha, olha, vai ficar com aquela palavra valor lá em cima, lá, ó. Tá? Tá? Aí eu pergunto, ó, tá vendo que aqui eu procuro por Eliana e ele me retorna, procuro por Eli, maiúsculo, que foi o caso lá que o Eduardo falou para nós, e ele retorna um valor de não encontrado, ó. Então aqui vocês já começam a ver a necessidade de nós usar as funções encadeadas, uma dentro da outra. Por exemplo, como seria o certo de nós usarmos? Converte aquele texto para maiúscula, converte o que tu está procurando também para maiúscula e vê se ele vai achar. Entenderam? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu queria ter um controle, porque eu posso estar procurando assim. Eu queria achar, tanto se fosse assim, Eliana, ó. Queria achar assim, queria que ele achasse Eliana. Se eu botasse assim, queria que ele achasse Eliana. E se eu botasse assim, queria que ele achasse Eliana. E aí? A gente pode fazer aqui, ó. Vou fazer um intermediário aqui, tá? Aqui, que é o que eu quero, onde eu quero procurar, vou botar aqui, ó, igual a maiúscula. Isso aqui. Certo? Nada de novo. O texto que eu quero procurar, eu vou botar aqui, ó, igual a maiúscula daquilo lá. Tá vendo? E agora aqui, ó, se eu quiser procurar, eu vou mandar procurar. A posição aqui está certa, só isso aqui que eu vou trocar, ó. Não vai ser mais aqui na E36, vai ser aqui, ó. Vai ser na C44 e eu vou procurar, o que ela está berrando aqui? Deixa eu botar de novo aqui. Aqui é mais aqui, mais C42, tá. Então eu quero procurar. O texto é esse aqui, que eu quero procurar aqui, a partir do número inicial aqui. Ó, agora sim. Olha lá, ele encontra agora. Como é que fez aí? Fez embaixo? Ó, embaixo eu fiz o maiúsculo daqui de cima. Aliás, o maiúsculo daqui. E aqui eu fiz o maiúsculo daqui. Só para destrinchar, tá? Se eu quisesse fazer isso em linha aqui, ó, também eu posso fazer. Aí fica mais legal. Aí fica... Hã? Tudo dentro. Ó, igual procurar. Ó, vou procurar o quê? Olha lá, vou procurar o quê? Maiúsculo. Maiúscula. Agora eu vou embananar tudo. Maiúsculo disso aqui, que é o que eu quero procurar, certo? Aonde eu vou procurar? Vou procurar no maiúscula daquilo lá. Fecho. E vou procurar a partir da posição 1.
Agora eu fecho. Então agora sim, agora eu usei a fórmula correta. Aqui eu usei sim, em lugares separados e aqui eu coloquei tudo dentro de uma linha só. Eu já procuro convertendo e aí a coisa acontece. Sendo que, claro, essa posição inicial aqui, gente, isso aqui é optativo, né? Eu posso vir aqui, ó, e até apagar esse último parâmetro aqui, ó. Só posso usar só o que eu quero procurar, onde eu quero procurar. Que dificilmente vocês vão usar aquela posição. Ah, eu quero procurar isso nesse texto a partir da 8ª posição. Então, esse aqui, ó, eu vou apagar esses dois aqui, ó, que eu fiz aqui, tá? Vou tirar daqui. E aqui eu vou deixar o procurar simplificado aqui, para mostrar a diferença de um para o outro. Vai procurar por isso, nesse texto aqui, e deu. Só isso aqui. Então, se eu procurar aqui, aí ele encontra. Se botar minúsculo, se eu botar ZZZ, ele não encontra em um dos dois. Se eu botar Eli, num ele encontra, no outro ele não encontra. Se eu botar Eliana, olha, se eu botar aqui Eliana, ele vai encontrar nos dois. Tá? Eu vou botar também aqui em cima uma outra, que é essa aqui, ó. A gente viu para ficar tudo minúsculo, a gente viu para ficar tudo maiúsculo, e agora vamos ver para a gente fazer o capitalizado, que é a primeira maiúscula e as demais minúsculas, né? Então a gente vai ter uma fórmula que, se não me engano, é pri ponto maiúscula. Deixa eu ver se é isso mesmo. Igual a pri maiúscula. E eu vou passar o texto que eu quero. Vou pegar o mesmo do Leonir lá. Pronto. Aqui eu tenho a pri maiúscula, a minúscula, a maiúscula, o tamanho do caractere. Em uma frase, as palavras estão todas Com a primeira letra maiúscula. E as demais minúsculas. Aqui no momento não vai rolar. Repete sim. Olha só. Tem a função repeat, tá? Que ela permite que tu possa repetir uma determinada string quantas vezes tu quiser dentro do texto. Por exemplo, se eu quisesse fazer um texto, uma string, que tivesse assim, a palavra, um exemplo, código, 3 espaços, descrição, mais 10 espaços, 6 vezes a letra O. O. Entendeu?
Então a função repete permite que eu possa repetir caracteres, criando uma string a partir da repetição de caracteres. Então, por exemplo, aqui, ó, posso usar um repeat, tá? Ó. Quero repetir, um exemplo, a letra A 50 vezes, um exemplo, vai lá. Tá? Eu gosto de usar muito repeat para colocar determinado número de espaços em branco entre um caractere e outro. Então a gente consegue fazer isso. Tem uma função, gente, que não está aqui. Que eu nem sei como é que é no Excel, porque eu não uso, mas eu acho que para vocês é importante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Essa função aqui, ó, tá? ext.texto, ext-texto, tá? Ela não tá aqui, mas eu quero mostrar para vocês, tá? ext-texto, tá? Essa função é o que a gente chama, digamos assim, no jargão técnico, de substring. O que é uma substring? É um pedaço de uma string. Então, entende-se como string, uma sequência de caracteres. A gente aprendeu a tirar da esquerda para a direita, a gente aprendeu a tirar da direita para a esquerda, e esse ext.texto tira de qualquer lugar. Então, tu pode dizer assim, eu quero que a partir da terceira posição tu me tire 3 letras. Entendeu? Então, essa aqui é muito usada, eu uso demais. Isso aqui eu uso em programação, que é outra função. Mas, isso aqui é uma baita mão na roda, às vezes a pessoa apanha para descobrir isso aqui. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse aqui, tá? Que eu quisesse... O que eu poderia querer tirar daqui? Queria tirar o pontinho aqui, ó, o tracinho. Tá? Então eu quero tirar, vou pegar aqui. Isso aqui, ó. Vou botar aqui embaixo aqui, tá? Para demonstrar para vocês, tá? E eu quero tirar o tracinho. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Essa função aqui, provavelmente eu vou botar aqui o texto, né? O texto que eu quero tirar. Não, aqui o texto vai ser a célula, que vai ser aqui. Deve ter uma posição inicial. Deixa eu ver aqui. Isso. Posição inicial, tá? E tamanho do texto que eu quero tirar de lá. Tá? Então, por exemplo, vou botar aqui o retorno. Ó. Não escrevam. Olhem eu fazer para vocês entenderem, tá? Olha lá. Ó. Ext texto. Aí eu vou aqui passar qual é o texto que eu quero, né? O texto é esse aqui de baixo. É aqui que eu quero trabalhar. Ó. Aí eu pensei assim, ó, a partir de que posição eu quero tratar isso? Aqui, manualmente, gente, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a partir da posição 12. Certo?
E quantos caracteres eu quero tirar dali? 1. Quero tirar só o tracinho. Vamos ver aqui. Se ele contar o primeiro caractere como 1, vai dar certo. Se o Excel levar em consideração o primeiro caractere como 0, aí teria que ser 11 ali em vez de 12. Vamos ver. Ó, me veio o tracinho. Legal, né? Agora, gente, a Goia, como dizia o meu filho quando era pequenininho, a Goia. Agora eu vou fazer um exemplo aqui, meio que para desafiar vocês, tá? Para desafiar vocês. Eu quero que vocês criem uma fórmula. Olha só o que eu vou fazer. Olha aqui, ó. Eu vou botar aqui. Tá, esqueci legal. Ah. Só uma dúvida. E se eu quiser fazer o contrário ali no extrair, se eu quiser tirar o if e deixar o resto do texto? Ó, chega lá, chega lá. Aí é lógica. As funções para fazer isso você já sabe todas. Aí tu vai começar a usar a Cuca para saber como é que tu. Aqui eu já vou citar um exemplo de para a gente começar a pensar um pouco isso, tá? Aqui, ó. Então, olha o que eu fiz aqui. Com base nisso aqui, utilizem as funções que nós aprendemos para preencher esse formulário a partir daqui. Quantos espaços deu ali? Vocês podem dar à vontade, dê uns 5, 6, quantos quiserem. Tá? Detalhe. Sem usar a continha manual no dedinho aqui, ó, por exemplo. Que nem eu fiz aqui, ó. Aqui eu já sabia que eu tinha que pular 12 posições. Isso aqui eu não quero que vocês contem na munheca. Isso aqui tem que ser calculado. Vocês entenderam? Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou podar vocês da televisão. Ó. Obrigado. Eu vou fazer a resposta aqui para ficar no vídeo de vocês, tá? E vou estopar. E aí eu vou. Depois a gente volta aqui para ver o exercício. Então vamos lá.
Pô, essa aí pra primeira aula eu fui malvado com vocês, né? Ah, mas tá legal, cara, tá legal. Coitados, os alunos estão chegando hoje, assim, bah, esse cara aí deve ser um terror. Mas, gente, é isso aí que vocês encontram no dia a dia. É essas questões aí, não é exemplozinho acadêmico aqui. Use a função e tire 3 posições da outra. Não, no dia a dia, pego essas encrencas aí. Não pode contar nada, nem quando você tem o nome. Só contei quando você tinha o nome dele.